E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre o nosso querido tricolor, o São Paulo que jogou e venceu ontem o São Bernardo. Hoje tem impeachment de Júlio Casares, muito provavelmente. E domingo tem clássico, ao que tudo indica devemos ter mudanças na escalação. E o time tá começando a ficar interessante para a temporada, com os jogadores se recuperando e o Crespo mudando. Aí eu tô trazendo tudo pra vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias e deixa aí nos comentários a sua escalação ideal, o seu time para enfrentar o Corinthians no domingo. Vamos assistir o vídeo junto e no final, tu sabe, eu volto, a gente vai falar muito do clássico, jogão aí, importantíssimo pro São Paulo. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Tá aí, então. A gente falava aqui ontem no Gazeta Esportiva que o importante era vencer. De qualquer forma, essa vitória era muito importante para o São Paulo. Mas eu quero saber de vocês, Thiago Salazar, Alex Miller, uma análise da partida e também dessas declarações, tanto do Crespo quanto do Caleri, falando sobre essa situação política do São Paulo. Situações completamente opostas, né? Eu acho que até para a gente fazer a análise aqui, a gente tem que separar bem o joio do trigo, porque a parte política, é claro que ela participa disso tudo. O Bacete até foi muito bem no VT, no texto, né? Quando ele diz a dúvida do jogo, do próximo jogo, é Júlio Casares. Falando da partida em si, Alex, o São Paulo jogou bem, deu um show de bola? Não, mas olha, sinceramente, não é só pela situação conturbada que vive o clube ou pelo elenco reduzido. Nós estamos num momento que ninguém está jogando bem. Os clubes estão fazendo a pré-temporada com o campeonato rolando. Não tem como jogar bem. O Palmeiras, que estava ali com o elenco formado há mais tempo, também não está jogando bem. O Corinthians acabou de ser campeão da Copa do Brasil, também não está jogando bem. Enfim, não adianta a gente querer atribuir também tudo ao momento conturbado do São Paulo. Não. São Paulo não está jogando bem porque ninguém está jogando bem. E aí com o gramado de ontem também, Alex, fica tudo ainda mais difícil. Então eu estou com a Marina. Nesse momento que valeu apenas o resultado é o que importa. Resultado que devolve a confiança para o time do São Paulo depois de estrear com derrota na competição. Pensando também no jogo de domingo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, no Majestoso, era importante e fundamental, especialmente porque é um campeonato de tiro curto e que 2, 3 tropeços podem significar, inclusive, a eliminação para a próxima fase, o que seria ruim, né? Ficar de fora da fase final do Campeonato Paulista. Luciano foi aí o grande nome do segundo tempo. O Crespo coloca o jogador ali, o camisa 10, em campo. Ele foi o herói da vitória, porque fez o gol da partida. Mas se todo mundo percebeu ali, prestou atenção, ele vai efusivamente comemorar, dar um abraço no Crespo. E na saída de campo, desabafou. Vamos ouvir. Porque outro dia eu vi, né, nas redes sociais falando que o Luciano estava querendo derrubar o treinador. Isso aí é uma sacanagem comigo, porque todo ano eles querem fazer isso comigo para trazer a maioria da torcida que gosta de mim contra mim, né? Então isso aí foi um aviso, porque eu não sou dono de time, eu tenho contrato até o final do ano, espero cumprir até o final do ano. Só Deus sabe o que vai acontecer. E aí, Alex? Olha, o Luciano é uma figura sempre controversa, sempre carrega alguma dose de polêmica, faz parte dele, né? Claro que tem muitas pessoas que também carregam a tinta quando o assunto é Luciano. É mais fácil falar do Luciano do que de um jogador que não tem tanto destaque. O Luciano hoje, para mim pelo menos, é a principal figura do São Paulo dentro de campo. Dividia esse protagonismo com o Caleri e com o Lucas Moura, mas, por exemplo, de 2025 para cá, esses dois ficaram muito mais no DM do que em campo. Então, como jogador efetivo, o Luciano era o cara mais participativo e sempre com provocações, com algumas declarações, e isso gera, claro, a polêmica como consequência. Cabe a ele saber lidar com isso, porque está inserido no pacote. 2 pontos sobre esse assunto. O primeiro, às vezes as pessoas, como disse aqui o Alex, né, carregam na tinta, mas tem uma questão aí. O Luciano internamente, ele é reconhecido como um jogador na gíria atual perna. Sabe, o cara que tem a sua personalidade mais forte, inclusive dentro do elenco. É um jogador vaidoso, é um jogador que gosta de uma marra e tal. Ele carrega esse estigma com ele, porque de fato ele se comporta dessa maneira. Isso é um ponto. Se ele quer derrubar treinador, juro por Deus, eu nunca ouvi falar em absolutamente nada disso. Acho até que ele deu muita importância para essa questão. E um ponto positivo, exatamente o que a Marina destacou. Não é só o Luciano. Todo mundo corre para abraçar o Crespo e eles se abraçam com o técnico, com os companheiros. Gente, o Corinthians só conseguiu 2 títulos em meio àquele ano tão difícil de 2025
porque os caras se davam muito bem. O elenco com a comissão técnica, eles eram unidos. Fabinho Soldado blindando, não é essa a questão. O elenco e a comissão técnica unidos. Isso faz um time passar por cima de uma situação política como essa. E aproveitando que a gente está falando sobre essa relação do Luciano, do Crespo, enfim, com os jogadores no geral, se aí de casa deve se lembrar da crítica que o empresário do Lucas... Seguinte, pela Copinha, cara, o São Paulo é um desafio à racionalidade. E aí, desta vez, entre a Copinha e o Campeonato Paulista e o time profissional, o time da Copinha se virou, ganhou, goleou sem os caras. O Alan Barcelos, técnico, entendeu. E eles foram muito importantes ontem. O Luca começou como titular. E durante o jogo, a gente falou muito do Luciano e do Caleri, mas entraram o Nicolas e o Paulinho e entraram muito bem. Eles mudaram o time também. O Nicolas é um moleque que tem muita força e técnica, então ele foi muito superior ao Wendel no aspecto ofensivo. E o Paulinho entrou, o Paulinho é diferente do Luca, do Pedro, que são caras mais hábeis, leves. Ele é forte centroavante, foi o cara que fez os 2 gols da Copinha. Ele também sabe jogar do lado do campo. Além do Luciano e do Caleri, o Crespo coloca o Paulinho para ter mais força e mais um cara para cabecear na área, se fosse possível, na bola parada. E é numa falta do Paulinho, numa jogada individual, a primeira jogada dele no jogo, que tem a cruzamento do Danielzinho, ele estava na área também. Porque aí, por que o Arboleda cabeceou sozinho? Porque dali já tinham 5 cabeceadores. No começo do jogo só tinha o Arboleda e o Sabino. São detalhes. Então, o Crespo ontem, até nas trocas, ele foi bem. Na ideia de jogo ele foi bem, não deu muito certo por causa da chuva, e nas trocas ele foi bem. E Cutia está ajudando. Não precisa, contra o Corinthians é outro jogo. Talvez o Nicolas não consiga jogar contra o Corinthians o que ele jogou. Talvez o Luca não comece como titular contra o Corinthians e Itaquera, e é compreensível. São ambientes diferentes, locais diferentes. Por isso que é tão importante jogar na sua casa. Porque na sua casa, mesmo esses moleques se sentem mais à vontade. Não é na Vila Belmiro ou no Brinco de Ouro, né? E acho que vai ter de novo o jogo da Copa. O Crespo falou, olha, esse ano comigo a prioridade é o Campeonato Paulista. Quando eu puder ajudar na Copinha, eu vou ceder os jogadores. Mas não vou abrir mão deles, se eu precisar deles, contra o Corinthians, para agora o São Paulo joga contra o Bragantino pelas oitavas da Copinha, para devolvê-los ao Sub-20. Faz todo sentido, né? Não vai gastar os caras na Copinha, sendo que o time tá aí sem jogando bem, né? O time da Copinha tá jogando bem. 5-1 ontem. Sim, 5-1 ontem. Agora, a vitória também dá uma aliviada, meu caro Marcelo, no Crespo, né? Já tinha pro começo de zum ali. Teve a história até do empresário aí que o Crespo respondeu. E aí, com o Luciano abraçando ele e tal, as coisas ficam... Ele mesmo já estava com outro espírito ontem, né? E curioso o Luciano desabafando na entrevista ainda na saída do campo, né? Todo ano falam que o Luciano quer derrubar o técnico, e ele fala, eu tenho contrato até o fim do ano, eu só espero terminar ele vai fazer falta, de uma maneira tranquila. E clube grande é assim, aconteceu com o Zubeldia e agora com o Crespo também, início de campeonato, esse campeonato curto. Agora parece que mais gente está entendendo o que é esse Paulistão de 8 jogos, né? De 25% já concluído. Vai chegar domingo pro Clássico lá na Neoquímica Arena. De igual, Corinthians e São Paulo de igual. Se na primeira rodada o desespero era do São Paulo, poderia fazer, sei lá, 1 ponto em 9, agora vai estar de igual. Dá para negociar um empate, não dá não? Fica bom para todo mundo. Todo mundo vai para a zona de classificação. Não? Agora, não. Se depender do que foi o Corinthians ontem, não. Porque o Corinthians escolheu jogar o Clássico. Sim. Corinthians ausentou-se. Esse é um bom ponto, né? Porque o São Paulo, nesse gramado... Exatamente. Horrível não, mas muito encharcado, muito pesado. Vai ter que jogar com um monte de cara que estava aí, vai ter que jogar domingo, né? Agora, eu acho que a relação Crespo-Luciano eu apostaria que ela funciona, ela tinha que funcionar, não só porque o Crespo foi centroavante, mas porque é argentino, sul-americano. Vou dar um exemplo aqui. Talvez o Abel Ferreira ou o Jardim tivesse mais dificuldade de interpretar quem é o Luciano, a pessoa Luciano, o jogador Luciano. É o que no idioma espanhol eles usam mais a palavra picardia, né? O Crespo entenderia, usaria essa palavra. Para entender o que é um jogador que é manhoso,
que tem as suas manias, é um cara meio difícil de mastigar ali, dependendo do dia a dia, é um cara chato, né? O Luciano é um cara chato, mas um cara que você consegue conquistar porque ele não é... primeiro, não é louco, não é burro, não é nada disso, mas principalmente, ele não é antiprofissional. Né? Eu, dentro do erro que eu citei agora há pouco, eu tive um erro de avaliação do Luciano de alguns anos, eu imaginava que o Luciano seria para o São Paulo o que foi o Valdívia para o Palmeiras. O ídolo da vaca magríssima. E o Luciano é mais do que isso. Ele se mostrou já mais do que isso, se mostrou mais profissional do que esse jogador que eu ponho de exemplo. Mas eu acho que um técnico que consegue entender, ter uma leitura de futebol sul-americano, do que é esse cara no grupo... O Luciano não está no São Paulo, você citou a saída dele no banco, quando ele foi colocado numa final. Não é o Dodô indo para o banco porque o Raí chegou, como aconteceu com o São Paulo em 98. Não chega um Raí no São Paulo. Na final. Não chega um Raí hoje no São Paulo. E o camisa 10 é o Luciano. Então, talvez o Luciano... Mas quando chegou o Lucas nessa condição, na semifinal contra o Corinthians, ele estava suspenso, mas porque foi muito... Só te cortei, porque foi muito comparado à época, até porque o Corinthians era o envolvido. Então, volta o Lucas. Quem sai é o Luciano. E tudo bem. Entendeu? E aí, assim, é como se ele não tivesse importância grande, que o São Paulo só tivesse vencido a Copa do Brasil pelo Lucas. Pode até ser. Agora, no primeiro jogo, quem faz o gol em Itaquera é o Luciano, né? E aí tá o combo do Luciano. Ele faz o gol em Itaquera e toma o cartão amarelo, dá um bico na bandeira e toma o cartão amarelo que o tira. Sim. Né? Esse é o combo, né? Mas assim, de lá para cá, isso já faz um tempo, né? 2023, o Casares era um presidente adorado, em 2023. Já passou bastante tempo. Recebia muito likes. Veja bem onde estão hoje aqueles protagonistas do São Paulo que deixaram o Luciano no banco. Hoje não dá para comparar o Lucas Moura ao Luciano, cara. Anos depois, mas não tem a menor comparação, física inclusive. Sim. Onde está o Caleri com o Luciano? Não dá para comparar. O Rato saiu, foi jogar, se machucou no Goiás, não deu certo no Vitória. O Nestor voltou para o Bahia. Daquele time campeão da Copa do Brasil, o Luciano agora vai ser o reserva. Não, de lá para cá, ele ganhou importância. Ele tem melhorado, isso é muito raro num jogador que vai ficando mais velho. Ainda mais atacante. Ele tem melhorado e o time piorado, né? Isso, exatamente, isso aí. Acho que essa é a mesma... É equivalência. É equivalência. Então, e a leitura que eu imagino que o Zubeldia certamente tinha e o Crespo também há de ter, eu acho que tem, e é difícil de outros técnicos, de repente de outras culturas, né, outros pontos de partida terem, o cara, ele é boleirão e pau pra toda obra ao mesmo tempo. E, às vezes, em algumas leituras de futebol, essas coisas são excludentes. O cara não pode ser, ao mesmo tempo, meio malandro, meio desse jogo da manha, mental, e pau para toda obra. O Luciano é um desafio para algumas interpretações de futebol. Eu acho que o Crespo não tem essa dificuldade de entender. Qual foi a classificou o Luciano como um jogador anárquico. É a palavra que ele escolheu, virou até camiseta e tudo mais e tal. Porque, assim, ele não é um meio-campo. É isso. Não é um centroavante, não é um jogador de lado. Até isso é difícil de classificar o Luciano. Ele não é centroavante, ele não é meio, ele não é não sei o quê. Por isso que é sempre ele que sai quando tem reforço? Porque aí você pensa quando assim... tinha lá o Lucas e Oscar, quem vai sair? O Luciano. Ou mesmo o Rames. Boa lembrança, era esse. Há um ano era do quarteto, quem vai sobrar? O Luciano, esse aí vai pro banco, né? No fim tem, foi o que mais tem uma outra, né? Outra rápida comparação envolvendo ele recebe a camisa 10 do São Paulo ao mesmo tempo que o Gabigol recebe a camisa 10 do Flamengo. Eu não vou comparar a camisa 10 do São Paulo com a camisa 10 do Flamengo, porque na camisa 10 do Flamengo tem uma questão que até tem o Zico, tem o dia do Zico, tem o Feliz Natal. Não vou comparar, mas o São Paulo posso considerar que teve grandes camisas 10 na sua história. Sim. Né? O Dodô queria jogar com a 10, mas era 10 era o do Raí, Pedro Rocha, Gerson, Pita, né? Também uma 10 pesada. A camisa 10 não fez nada para ele. Fez ótimo e tragou o Gabigol, a ponto de ele perder a camisa 10 no próprio Flamengo por mau comportamento. A camisa 10, mas aí ficam pensando, vai vir o Raí. Não é o Raí.
Não é um armador. Ah, vai vir. Não é. Mas é o Luciano e a camisa 10 cai bem nele. Ele não sentiu nenhum problema com isso. Pelo contrário. Ele... E também para referendar o pai da ideia, que ontem estreou no Campeonato Carioca com o Vasco ganhando, o Fernando Diniz foi o responsável pela contratação do Luciano, numa época que ninguém acreditava no Luciano, ele estava na reserva do Grêmio, o São Paulo não tinha dinheiro, como não tem até hoje, e fez uma troca com o Grêmio, cedendo o Everton, ponta esquerda, que tinha feito uma ótima temporada do São Paulo depois de vir do Flamengo, mas estava meio em queda. E a troca, naquele momento, pareceu ser favorável ao Grêmio. E o Luciano, com o Diniz, jogou muito e continuou jogando muito desde então, na minha visão. A gente vai entrar já nas questões fora de campo, porque hoje tem a votação do impeachment do Júlio Casares, que até este presente momento não tem nenhum sinal de Meio-dia e 34. Meio-dia e 34 não tem nenhum sinal de renúncia, que é o que se imaginava. A não ser que ele tenha confiança de que ele não vai ser empichado hoje, vai ter lá a votação às 6 da tarde. Mas, Becker, por que você acha que o Luciano é essa contradição o tempo todo? Com o olhar de quem não é São Paulino. Porque o São Paulino, nesse aspecto, ele divide opiniões mesmo. Tem São Paulino que acha que ele é uma porcaria, que não serve, que não é do tamanho de São Paulo, e tem São Paulino que acha que ele é legal. E eu vejo bem parecido com o que aconteceu por muito tempo com o Ángel Romero. Boa comparação. Bem parecido, que não era uma unanimidade nem mesmo na torcida do Corinthians. Muita gente que defendia o Romero pela entrega, por saber, por fazer o gol decisivo do 1-0, do 2-1, por saber catimbar, por ter a picardia sul-americana ali de Paraguai, Uruguai e Argentina. E, ao mesmo tempo, era um cara que nunca foi o titular absoluto, sempre era o cara que saiu quando chegou o Memphis, quando chegou qualquer outro atacante. Então, é bem parecido com isso. E, ao mesmo tempo, ele é uma referência porque o time piorou muito. Ele é uma referência de um time que, como o Arnaldo falou, a camisa 10 do São Paulo, que foi de grandes jogadores, agora é do Luciano. Então, mas eu penso que ele ainda consegue ser esse cara tão importante para o São Paulo, que fez o gol do 1-0 numa quarta-noite, chovendo, que a comemoração parecia gol de título, porque talvez tenha peso mesmo de um campeonato, se não de conquistar ele, mas de permanecer nele. Posso estar exagerando? É pela entrega. É pela entrega, para ser o cara que joga assim contra o São Bernardo, joga assim contra o Corinthians, joga assim contra o Flamengo e contra quem precisar jogar. Não é pela qualidade, pela entrega, por saber o peso que tem a camisa que está vestindo, por não encher o saco ou muito quando vai para a reserva. É um cara que se dedica muito e o torcedor sempre abraça, ou a maioria da torcida, principalmente a de estádio, não é... tirar a importância de quem vê o jogo no sofá, eu vi a maioria dos jogos da minha vida do sofá, mas quem vai no estádio consegue ter uma compreensão melhor do todo do jogador por time de um jogador como é o Luciano, como foi o Romero. Não cabe o exemplo do Valdívia, como é citado, porque o Valdívia era outra pegada. E até porque, por mais que um time pode ter 30 milhões de torcedores, 40 milhões de torcedores em Tóquio, em Madagascar, em Bangkok, na hora do vamos ver, na hora do jogo, independente de quanta torcida o São Paulo, no caso, tem, a gente está falando do São Paulo, são os que estão ali no estádio que estão fazendo esse ambiente. O gol do São Paulo saiu mais ou menos 11h25 da noite, quase meia-noite, com chuva pra caramba, todo mundo no perrengue ali, o cachorro da polícia estava molhado. Fiz comprar água, não tinha troco para comprar água. E não dá para tirar nota, acabou a nota mole, enfim. Brabo. Então, existem alguns contextos que se encerram neles mesmos. Esse jogo do São Paulo, ele se encerraria nele mesmo só pelo perrengue, de ser ainda tão cedo, começo de janeiro, tudo mais. Mas não era só isso, né? O São Paulo, esse é o jogo que vai marcar a véspera, possivelmente, de um impeachment. Então, esse é o tipo de jogo que fica, né? Nas anotações ali, na memória do torcedor. O jogo tem essa importância por isso, né? O último jogo antes do impeachment. E é tão interessante esse fator, né? Porque ele seria
posterior à votação do impeachment. Primeiro, ela seria na quarta-feira. Aí a data da votação mudou para sexta-feira. Esse jogo não mudou, esse jogo aconteceria. E aí ele precede, e como você mesmo estava falando aqui no início, lá para os companheiros, né, Tironi? Em qualquer momento em que a bola estava parada no jogo, a torcida se manifestava contra o presidente Júlio Casares, para se ter uma ideia da mistura das coisas numa mesma partida. Mas acho que o time conseguiu se concentrar. Antes da gente começar a falar um pouco do clássico, é engraçado ver como o Arnaldo é extremamente emocionado e apaixonado pelo Luciano. Eu entendo que o Luciano é um cara, foi e é um cara muito importante no São Paulo. Jogos ele foi decisivo, como nos jogos de ontem, mas o Arnaldo pinta ele como se ele fosse o novo Raí do Morumbi. Calma. Ele é um bom jogador que, quando escalado na posição certa, rende bastante. Ontem, mesmo escalado em uma posição que eu não sou muito fã, ali como 10, ele conseguiu fazer o gol, mas era um jogo específico, um adversário específico, um gramado encharcado específico. Não era um jogo que ele necessariamente ia ter que criar. Era um jogo que claramente ia se desenrolar para a bola jogada na área. E dentro da área, o Luciano é extremamente letal. Mas, assim, longe do Luciano ser uma unanimidade, ser um craque, ser um ídolo. O Arnaldo, ele é bem pouco emocionado. Entendo que, por exemplo, no ano passado, 2025, os únicos times grandes que o Luciano marcou foi Flamengo e Bahia. Times de ponta. Os outros times ele marcou no Vasco, Criciúma, Velo Clube, Náutico na Copa do Brasil. Então, assim, tem que empoderar. O artilheiro do time na temporada, mas ele fez 9 gols em time pequeno. Aí também, não que os gols não importem, mas é que às vezes as pessoas pintam o Luciano como se, o Luciano decidisse todos os jogos contra adversários difíceis. E não é bem assim. Não é bem assim. O Luciano, por exemplo, com o Zubeldia, o Luciano oscilou muito jogando no meio de campo. Foi muito mal a temporada toda. Ah, mas foi o artilheiro do time. Mas os jogos que o Luciano não fazia gol, ele não rendia bem. Mas aqui não estamos... Eu acho que muitos de vocês já sabem a minha opinião sobre o Luciano. Eu até acho que o meu time perfeito e o time que eu acho que o Crespo vai escalar para o domingo é com o Luciano e Calleri na frente. O meu time perfeito tem Luciano e Calleri na frente. Se o Lucas conseguir jogar como 10, é isso. É Lucas de 10, Luciano e Calleri. O resto do esquema é a grande dúvida. Se o Crespo vai continuar com essa linha de 4 e mudar o esquema de uma forma que ele, pelo menos ao que eu lembre, né? Ele nunca jogou com 3 volantes e um meia, num 4-4-2, que agora ele tem peças para isso. Ele pode jogar com Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e o Lucas de 10. Você perde os pontas, mas você ganha Luciano e Calleri na frente. É um bom custo-benefício? Ou você pode ainda manter os 3 zagueiros, trazer os 3 zagueiros, colocar Pablo Maia e mais um, Pablo Maia e Danielzinho, Pablo Maia e Marcos Antônio, o Lucas de 10, Luciano e Calleri. Eu acho que no sistema de ontem, o Luciano não joga como 10. No sistema de ontem, a não ser que ele tente improvisar o Luciano aberto em uma das pontas. Por exemplo, ele pode permanecer com o time como o de ontem, o estilo de ontem, o Lucas de 10, o Luciano no lugar do Luca, por exemplo, do outro lado do Ferreirinha. Só que o Luciano ia ter muita responsabilidade defensiva. Então, assim, o Luciano é um jogador muito específico que carece de uma escalação muito específica. Ah, ele pode inverter? Ele pode trazer o Luciano para 10 e jogar o Lucas para ponta? Pode, mas aí você vai desgastar muito o Lucas para ter que voltar para marcar e vai deixar o Luciano em uma posição que eu não acho que ele rende tanto ali jogando pelo meio. Principalmente contra o time do Corinthians, que joga com 3 volantes. Você vai ter 3 caras marcando o Luciano. O Luciano não consegue jogar bem no meio de campo nem quando tá livre. Imagina com 3 caras fungando nele. Então, quanto mais à frente o Luciano tiver, melhor. Mas o Crespo tá ganhando peças. Os jogadores... Eu sempre disse isso, cara.
O Crespo, eu não acho o Crespo um mau treinador. Eu acho o Crespo um cara que não teve peças. Ah, mas o Zubeldia também não teve peças. Mas quando o Crespo chegou, com exatamente o mesmo time, o Crespo mudou o sistema e o time melhorou. A grande questão é que o Crespo começou a perder jogadores que nem no sistema que ele jogava ele conseguia mais porque faltava peças. Agora que os jogadores estão se recuperando, o Crespo pode jogar com 3 zagueiros, o Crespo pode jogar com linha de 4, o Crespo pode jogar de várias maneiras. Ele ganhou o Wendel ontem jogou muito bem, deve jogar contra o Corinthians. O Mike é a minha dúvida, mas eu colocaria o Mike. Eu acho que ele vai colocar o Cedric, mas eu colocaria o Mike. Ele gosta do Cedric porque o Cedric dá uma segundo o Crespo, dá uma sustentabilidade maior defensiva para o São Paulo. Respeito a ideia, mas do meio para frente ele começa a ganhar um pouco mais de peças. Você tem o Lucas para jogar de 10, você tem os meninos da base que subiram para jogar, que subiram para jogar no meio de campo. Você tem além do Paulinho, o Luca, que sinceramente o jogo de ontem, se o gramado tivesse normal, ao meu ver, um jogo para o São Paulo ganhar com facilidade. Mesmo com chuva, mesmo com gramado molhado, o São Paulo demonstrou coisas boas, mas defensivamente deixou espaços. Isso me incomoda para o jogo contra o Corinthians. É por isso que eu acho que ele não deve jogar com esse sistema contra o Corinthians. Porque o Corinthians joga com 3 volantes para dar sustentabilidade para o Garro e Yuri Memphis. Ou Yuri mais um. O Corinthians povoa muito o meio de campo para você jogar só com Danielzinho e Pablo Maia e o Lucas ali. Eu não acho que ele vai jogar assim, eu acho que ele vai mudar o sistema ou espelhar o Corinthians, colocando 3 volantes e o Lucas, ou voltar para o esquema de 3 zagueiros, colocando o Pablo Maia e mais um. Não acho que ele vai manter essa escalação. O que eu gostaria é que ele arranjasse um jeito de alocar Lucas como 10, Luciano e Caleri. Aí provavelmente o Corinthians vai sofrer bastante. O time do São Paulo, não acho o time do São Paulo ruim. Não acho o time do São Paulo horrível. Acho que o time do São Paulo, com peças disponíveis, ele consegue bater de frente. Nos 90 minutos, consegue bater de frente com qualquer um. Vamos ver o que espera e aguarda pro São Paulo no final de semana. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.